a decisão da direção do Guarani, né, que quer se firmar como uma das grandes forças do interior do Rio Grande do Sul, na elite do Campeonato Gaúcho, nada melhor do que melhorar, né? Claro que o seu estádio vai manter a sua alma, a sua essência, mas é preciso se adequar a todas as normas de acessibilidade, enfim, que é um dos temas atuais, né? E todos têm o direito, né, de frequentarem o estádio, então é muito legal esse ponto também tratado pela direção do Guarani com muita atenção aí, Bruno. O nome dele é Juan, tá? Eu acho que eu não falei, mas para frisar, o nome dele é Juan. Ele tinha o sonho de entrar no gramado do estádio Estrela d'Alva e está realizando esse sonho nesse exato momento. E noite especial, que dia especial para o Juan, a felicidade dele, eu imagino. E outra, você imagina se ele vai para dentro do campo e vira uma espécie de amuleto, né, desse time do Guarani. Aí é que o Juan vai entrar em todos os jogos. Tá numa alegria incontida, numa emoção tremenda. Que bacana, né? Lá vem o Juan, lá vem o time do Guarani, lá vem o Internacional. Obrigado a você que vai se ligando aqui no Premier para curtir mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda tem sol nesse comecinho de noite de quarta-feira na cidade de Bagé. A cidade conhecida como a Rainha da Fronteira. Duelo dos vermelhos. De um lado o Guarani buscando a primeira vitória. Guarani jogando todo de branco. E o Internacional vem todo de vermelho para defender a liderança do Campeonato Gaúcho de 2024. Olha a felicidade do Juan ali, ó. Não se contém, né? Tá muito emocionado. Que bacana de ver. Que bacana de ver. É uma noite que jamais vai sair da memória dele. E não é um confronto qualquer, né? É um confronto contra o Internacional, o maior vencedor da história do Campeonato Gaúcho. Só para deixar bem pontuado, são coisas que só os campeonatos estaduais podem provocar. É por isso que eu sou um defensor incontestável de que se discuta a fórmula do campeonato estadual. Mas não vamos acabar com esse tipo de cena. Se você acaba com o campeonato estadual, o Internacional jamais vai jogar em Bagé. E olha o que está acontecendo aqui. Um grande dia, não só para esse menino, mas para todos os garotos que estão no estádio, para torcedores da velha geração. Olha aí, essa expressão de felicidade não tem preço. O coração deve estar acelerado, batendo diferente. Ei, coisa linda, né? Eu tô com você nessa, PC, também, da questão dos estaduais, porque eu penso já nos atletas, nos outros times, nos outros jogadores que não jogam nas equipes que disputam séries D, C, B e A. Então, esses jogadores que estão ali agora do Guarani de Bagé, dependem também financeiramente, tem a família para... Vou seus principais nomes para a cidade de Bagé. Arbitragem, hoje a cargo do Rafael Rodrigo Klein, com o André da Silva Bittencourt e o Fagner Bueno Cortes. E o Thiago Rodrigues, quarto árbitro. VAR, ainda não, nessa primeira fase, sem o árbitro de vídeo. Os times agora vão trocar os lados. E dentro de instantes a bola vai rolar. Jogo de abertura dessa quarta rodada. E temos um tabu em jogo. A última vitória do Guarani de Bagé, PC ainda não trabalhava certamente no jornalismo, né? 1967. Ainda não, né, PC? Não, né? Aí não. Aí não, né? Mas entrevistei o seu Enio Andrade. Entrevistou o seu Enio Andrade, muito bem. Bom, há 56 anos aconteceu a última vitória do Guarani sobre o Internacional. Campeonato Gaúcho daquele ano, 3 de dezembro de 67. O gol foi marcado por Abílio, que é o maior artilheiro da história alvirrubra ainda vivo. O Abílio, naquela oportunidade, fez o gol, então, da última vitória do Guarani. Lá se vão 56 anos. Tudo bem que não houve um grande número de confrontos, até porque o Guarani ficou muito tempo fora da elite, né? Mesmo assim, é uma motivação que o Guarani também tem hoje para essa partida contra o Internacional, que vai jogar, repito, pela manutenção da liderança do Campeonato Gaúcho. E pode até aumentar, né? Essa questão de líder, a pontuação, vencendo o jogo. Grêmio e Juventude vão se enfrentar. O Inter vence e acontece, por exemplo, um empate na arena, o Inter abre ainda mais a diferença com relação aos seus concorrentes. Mas tudo isso é conjectura, né? Tudo isso a gente vai debatendo aqui antes da bola rolar. É o campo que vai nos mostrar, de fato, o que vai acontecer nesse Guarani e Internacional que o Premier mostra para todo o Brasil. Um ajuste ali no equipamento do árbitro. Vai se dirigir lá para o centro do gramado, então, e finalmente vai autorizar o começo da partida.
O Inter atacando para o lado direito, o Guarani, consequentemente, vem para a esquerda. E essa imagem aberta mostrando, então, repleto o estádio Estrela d'Alva. Bandeiras coloradas sendo agitadas lá do outro lado. Do lado de cá fica a torcida do Guarani. E a saída é para o Internacional. Ajusta ali o seu relógio, Rafael Rodrigo Klein. Ele apita, temos bola rolando. Quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Começando para você nessa quarta-feira de muito futebol. E os primeiros toques da equipe colorada. O Rômulo já apontou para a bola, né? Professor, a bola tá murcha. E convenhamos que com bola murcha não dá. Então, mal ela rolou, já vai ser trocada, porque bola murcha... Rafael vai devolver ali para o Rômulo. Agora sim, bola com a calibragem correta. Seguimos mostrando para você esses primeiros instantes. É o Rômulo avançando e já fazendo o gesto, né? Pedindo para o time subir. Toca nela Mercado. Opta pelo lançamento na ponta direita. Velocidade do Pedro Henrique. Chegou antes dela sair, conseguiu o cruzamento. Alário dominou, já tem proteção da defesa. Vem para rasgar aqui pelo lado esquerdo. Mandando para frente ali a zaga do Guarani. Logo depois a reposição lateral. Naturalmente que o time do Inter vai se ambientar, né, com a questão do gramado. O Guarani joga aí, treina aí, conhece cada detalhe. E olha para o visitante, né? Que precisa se adequar à situação no momento em que o árbitro apita. Aí o centroavante, Michel, disputando com a zaga. Vem o toque de cabeça. Por ali, Tony Júnior. Chegou rasgando o Mercado hoje o capitão colorado. Não brinca em serviço. É aquele cara que costuma ser bastante sério, né? O Mercado. Veja aí, ó, faixas, bandeiras. E a preocupação do Rômulo em ajustar o posicionamento. Não dá para vacilar com o Michel. O Guarani tem 2 gols na competição, os 2 são dele. Recebe pela esquerda Gustavo Noga, ele vai para a linha de fundo, ameaça o cruzamento, agora sim disparou. Bola para dentro da pequena área, a defesa tira mal, insiste o Guarani no rebote, vamos ver essa sobra. João Gabriel apareceu pisando praticamente lá na área para finalizar com 2 minutos. Foi a primeira oportunidade do Guarani. Mercado. Vai movimentando com Hugo Malho. O lateral deu uma olhada. Buscou o lançamento. Veio o toque de cabeça. Corre atrás dela, Ares. A vantagem é do Inter com o Johan. Rômulo. Antecipa-se a Michel. E começa lá atrás com o Robert Renan. Outra cara nova do elenco colorado para 2024. Hugo Malho. Outra vez é velocidade, né? Outra vez é bola para Pedro Henrique. Ele ajeita de cabeça. Vem na leitura da jogada por ali o Gustavo Campanharo. Insiste o Inter. Malho. Acabou perdendo, abriu-se um corredor, mas o Guarani não dominou a oportunidade. E surgiu através dos pés de Tony Júnior, que deixou ela escapar. 3 minutos e a gente vai percebendo aquele jogo que começa agitado, né? Com o Guarani buscando a iniciativa e o Inter ainda entendendo o cenário. É mais ou menos por aí, Ramon? Exatamente, né? Se ambientando. O Inter já fez três ligações diretas, 2 buscando o Pedro Henrique e uma o Alário, né? Que deve ser o que deve acontecer até se ambientar para ver se vai conseguir botar essa bola no chão e trabalhar essa bola da maneira que o Inter gosta. Matada no peito, ajeitando o Alan Christian. Aí o João Gabriel, ele vai para o chão, reclama de uma falta. Pedro Henrique tem habilidade. Escapou da marcação, inicia lá atrás com o Mercado. Aí soltando o Mancini no Robert Renan. Zagueiro que avança já para o campo de ataque. Tem Depena aberto pela esquerda, ele opta pelo lançamento lá dentro da área. Ela vai atravessar aqui para a direita com o Gabriel Barros. Olha, tem Hugo Malho liberado. Bate o espanhol de primeira para dentro da área. A defesa tira. Aí vai ter que correr o Rômulo para proteger. Antecipa-se Mercado. Hugo Malho. De novo com Rômulo. Aí o Robert Renan, que tem um papel importante também nessa saída, né? Depena. É improvisado lá pela esquerda. Bom lançamento no fundo para o Johan. A bola corre mais do que ele. Tiro de meta para o Guarani. Jader. Diga.
O árbitro Rafael Rodrigo Klein, ele acabou tirando a comunicação ali com o restante da equipe de arbitragem porque estava muito chiado, né? Segundo o quarto árbitro aqui me informou, mas está tudo certo, eles estão se comunicando aí visualmente e assim que possível, né, vai ser trocada essa comunicação com o árbitro principal da partida. Com chiado, com interferência não rola, né? Você imagina se alguém vai falar alguma coisa para ele, ele não entende claramente. Então é melhor voltar a apitar num estádio raiz, do jeito raiz, né, da arbitragem. Aquela em que o árbitro olha para o bandeira, confia no seu assistente. Tomara que transcorra tudo normalmente. Olha essa escapada do Guarani, Rômulo. A disputa pelo pé de ferro ali embaixo. O Rômulo dividiu, Tony Júnior caiu. E a arbitragem está sinalizando o escanteio. Vem firme aqui para dividir o Rômulo, ó. Toca por último na bola, por isso escanteio. Escanteio para levantar a galera, né? Para deixar o torcedor do Guarani com aquela expectativa alta. Mikael vai para a área. Mikael também rodado por vários clubes do interior do Rio Grande do Sul. Ali toda a atenção é no Michel, levantamento para dentro, tirou a defesa parcialmente. Vamos ver essa sobra do João, ele bate mascado, tá lá ainda viva. Antony agarra. Esse início do jogo segue um roteiro esperado de quando uma equipe de menor porte recebe uma equipe de grande porte. A equipe de menor porte procura tomar a iniciativa. Você já viu o Guarani atacando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, sem a bola, se posicionando com 2 jogadores no campo do Internacional e todos os demais no próprio campo, para ver se evita a troca de passes do Internacional e também movimentações como a do Pedro Henrique aqui pelo lado direito. Mas é uma fase em que o time da casa, o Guarani, joga movido pelo entusiasmo, pela torcida, pelo fato de estar em casa. E o Internacional, sabiamente, espera um pouco. O torcedor tem um papel importante, né? Pensando aí na questão do Guarani, o torcedor que vai tentar abafar, cantar o tempo inteiro, né? Motivar ainda mais os jogadores. Quase 7 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0. É o começo da 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Logo mais o Sport TV mostra Grêmio e Juventude direto da arena. Cruzamento para o Gabriel, ele ajeita de cabeça, vai subir Pedro Henrique. Também de cabeça, ele escora, não tinha ninguém de vermelho. Toda a tranquilidade então do Rodrigo. O Rodrigo está aos berros com o Tony. Deu para ver claramente, né? Ele, Tony! Porque o Tony é esse desafogo, né? É o jogador de velocidade. Geralmente essa bola vai no Michel, para ele raspar e pegar o Tony em velocidade para tentar essa infiltração. Mas o Tony, pelo jeito... eu acho que o Tony não estava bem colocado. Não estava, né, Ramon? Não estava ali, né? Por isso a bronca do goleiro. Você vê, ó. De novo o Inter optando por um passe mais longo na direção do Pedro Henrique. Aí tem a proteção da defesa e a bola está saindo então pela linha de fundo. Já temos quase 8 minutos. O Inter já pode começar a tentar botar essa bola no chão, passar no pé do Rômulo, passar no pé do Johan, sem ficar tentando muito essa ligação direta. Tentar atrair a equipe do Guarani de Bagé, porque eles estão bem fechados. Então, bota a bola no chão, tenha paciência, tenta envolver o adversário, porque uma hora esse espaço vai aparecer e aí a qualidade do Inter prevalece. Guarani vice-campeão da divisão de acesso no ano passado, né? O título ficou com o Santa Cruz. Está de volta à elite depois de apenas uma temporada fora. A equipe da Zona Sul do Rio Grande do Sul. E campeão gaúcho, 1920, 1938. É o único clube do interior com 2 títulos estaduais. Ó o Tony! Essa ele ganhou, na força, na vontade, escapou, tem um espaço enorme. Ainda ele, Tony, bateu firme pro meio, desvia mercado. O Michel estava se lamentando agora na área porque sabia que essa bola estava chegando para ele. Não fosse o desvio do mercado, não sei não. Ó o Michel posicionado. Repara no momento em que o mercado toca de cabeça na bola e o centroavante já esperando. E o Tony Júnior desabou. Também o tanto de pique que ele já deu com 9 minutos de jogo, abafou o Guerreiro, né? Ali o Cudê mostrando uma certa preocupação, porque o caminho se abriu, né? A lateral esquerda é um ponto de atenção do Internacional nesse início de temporada. Tanto é que quem está atuando hoje é o Depena, que não é originalmente um lateral esquerdo. E o Eduardo Cudê reiteradamente falou que o Internacional precisa ir ao mercado para comprar um jogador para essa posição.
Hoje, para se ter uma ideia, né, nesse grupo que está em Bagé, o René é o único da posição, mas por conta do revezamento começa no banco. Pedro Henrique, tá trombando aqui com o Saulo, vantagem do zagueirão. Passe próximo da linha lateral aqui no Gustavo. Gustavo dividiu. A bola vai saindo, é outro arremesso para a equipe da casa. Os 3 jogos do Guarani. Derrota para o Ipiranga logo na estreia aí no Estrela d'Alva por 2-1. Depois foi até Beto Gonçalves encarar o Juventude, levou 4-0. E na rodada passada, né, o Ramon nos falava sobre a sequência dos gols e dos lances que aconteceram no empate em 1-1 contra o Santa Cruz. Tudo na reta final do confronto. Aí vem, Tony Júnior, dominou, bateu! E a galera delira no Estrela d'Alva. Tony Júnior, o cara do desafogo. O cara que já tinha perdido meio tanque na última arrancada. Agora não precisou correr tanto. A posição era legal. Hugo Malho permitia a presença do Tony Júnior na área. Ele domina com habilidade. Na canhota, depois traz para o pé direito. E quando o Antony abriu as pernas, ele bateu. Tony Júnior, chacoalhando o Estrela d'Alva, camisa 11, Tony Júnior, 1 para o Guarani, 0 Internacional, PC. Primeiro gol sofrido pelo Internacional no campeonato, e Ramon tinha feito uma observação sobre o Internacional trabalhar com a bola longa. Você corre esse risco, a defesa está saindo, esse passe longo foi interceptado e o Tony Júnior, muito bem posicionado, coloca o Guarani na frente. Resultado desse entusiasmo, dessa dedicação que caracteriza toda a equipe anfitriã quando está enfrentando um grande time. O Guarani começou esse início de jogo muito intenso. Inclusive, a recuperação dessa bola acontece no próprio campo do Internacional por causa de uma marcação mais encaixada. E certamente é uma marcação que o Guarani vai querer exercer até o final do jogo, porque o Inter vai vir com tudo, né? Para buscar a igualdade. Tentativa do Biorra. Rasga para mandar para longe lá João Gabriel. Michel tá na batalha com o Robert Renan. Certamente aquele jogo vai ficar mais intenso ainda, né? O Inter vai ter a necessidade de sair, Ramon. Exatamente, né? O Guarani de Bagé já abaixa mais ainda suas linhas, espreme os seus jogadores ali para não ter espaço mesmo. O Inter vai ter que ter bastante paciência agora. E como eu falei antes, trabalhar mais a bola. Em relação ao gramado, parece estar baixo, porém ele está muito irregular e seco. Então, para você trocar esses passes por dentro mesmo, fica um pouco mais difícil. Então vai ter que tentar trabalhar essa bola de pé em pé, usar os lados do campo, né? Junto ali com o Johan, com o Depena, com o Gumalho e com o Pedro Henrique, para fazer essa bola cruzada para o Alário, que é um excelente cabeceador. Ramon estava falando e a gente mostrou ali na tela, né? A confirmação do cartão amarelo para o Tony Júnior, porque ele tirou a camisa. Então é o primeiro cartão da partida entre Guarani e Internacional. Tony Júnior, o camisa 11, o autor do gol. Falou no Alário, né? Tava lá batalhando com o zagueiro, tava lá com o Mikael. Saída providencial do Rodrigo. E nesse momento de jogo também, agora com o placar adverso, vai ser muito importante a participação do Robert Renan e do Mercado. O Robert Renan, que é um zagueiro mais construtor, muito técnico, né? Então ele vai precisar se apresentar mais para poder iniciar essa jogada e dar um passe mais de qualidade, já saindo do campo de defesa. Você citou a questão que envolve o Inter, né? Primeiro gol sofrido pela equipe do Eduardo Cudê no Campeonato Gaúcho. O Inter que nas 3 primeiras rodadas passou de forma invicta. No melhor desempenho da zaga colorada numa edição de Campeonato Gaúcho desde 1988. 3 jogos sem sofrer gols. No quarto, sofre o primeiro. Mas não deixa de ser interessante também essa marca, né? Histórica atingida pelo Inter. E agora mais um amarelo. Alan Christian. São 2 jogadores do Guarani meio que na sequência pendurados com o cartão. Tô sentindo o Rômulo depois da chegada.
E o Alan Christian, então, com o cartão confirmado. Melhores defesas do Campeonato Gaúcho: Internacional, Juventude, Avenida e a equipe do Brasil. O curioso é que o Brasil não fez nenhum gol em 3 jogos e só sofreu 1. Esses times todos com as melhores defesas do Campeonato Gaúcho. Ainda, claro, uma pequena amostra, né, nesse início. Vamos já para a marca de 15 minutos. Belo lance do Johan. Depena, tentativa de cruzamento. Ele esbarra na marcação, volta para o Depena. O zagueirão tirou mal e tirou de bico. E insiste, o Inter para o Alário, dividiu e na sequência vai ter escanteio. Finalizou por último o Johan. Ela pegou, se eu não estou enganado, no Mikael. O D, para variar, está agitado, ó, mãos para trás, observando, pensativo. Torcedor lá no fundo naquele prédio, ó. Quem mora desse lado de cá, né? Tá com o sol contra, mas ainda assim tem o privilégio de assistir de casa o que tá rolando aí dentro do Estrela d'Alva. Johan bate o escanteio, primeira trave, ajudando o Michel. Ele corta. Correu atrás dela o Depena, ajeitou mal ali pro Johan. E o Johan fez a falta na sequência. Claro que o Guarani aproveita para valorizar, né? Deixa o relógio andar. Vai vencendo por 1-0. E a charanga ao fundo. A charanga tá funcionando, a charanga tá tocando bonito. Alta para Mikael. O lançamento longo do zagueiro. Em direção ao Michel. Mikael e Michel. 2 dos mais experientes desse elenco, comandado pelo jovem William Campos. Falar em jovem, ele é o mais jovem técnico dessa Série A do Campeonato Gaúcho. 35 anos, eu repito. Tem o William, ex-atacante. Olha a esticada para o Alário. Rebateu o Mikael. Corre aqui atrás dela, Gabriel Barros. Quer dizer alguma coisa aí, Bruno? Sim. O William Campos, que tem 35 anos, quando você falou é o mais jovem, é filho do saudoso Beto Campos, treinador gaúcho também, que acabou falecendo, né, há alguns anos e que foi o último campeão do interior aqui com o time do Novo Hamburgo, né? Ou seja, todos os anos aí temos, né, vencedores da dupla Grenal, mas a quebra dessa hegemonia foi feita pelo Novo Hamburgo em 2017. Depois acabou falecendo o Beto Campos, mas deixou o seu legado no gramado, que é o seu filho William Campos, que segue essa carreira como treinador, que ainda está bem no início. E uma informação bastante relevante do Bruno, né? Porque o Beto foi um dos treinadores mais respeitados do futebol do Rio Grande do Sul, né? Não só com o título pelo Novo Hamburgo, mas diversas equipes, né? Dirigiu 15 de Campo Bom, Glória de Vacaria. É uma ligação extensa também. O Beto Campos, que infelizmente faleceu já há alguns anos, mas deixou aí todo o seu conhecimento para o filho, que começa a trilhar a exitosa carreira do pai. O Bruno, depois eu vou pedir para você só confirmar para a gente para quem foi o cartão amarelo. Foi para alguém do banco do Guarani. Tá aí o William, ó. Quando possível, por favor, viu, Bruno? Só confirme para a gente para quem foi esse cartão aí. Terceiro, né, do Guarani, com 18 minutos. A arbitragem está apontando lá o tiro de meta. Ou deu lateral? Fiquei com a impressão do árbitro ter marcado bola para o Inter, mas não, ele estava confirmando a reposição para a equipe do Guarani. E toda a preocupação do Robert Renan. Michel ajeitando de cabeça. A bola vai ficar com o Saulo lá do meio de campo. E quando bola até Rodrigo. Domina o goleiro, aperta Alário. Sai para o Abafa também. O Johan. Tocando naturalmente o Guarani, né? Como inteligência para avançar. Abertura feita no autor do gol. Tá aí o Tony Júnior. Vai ser muito mais marcado, muito mais perseguido. Bola esticada lá no corredor direito. Pode ter a chance do cruzamento. Ela vem para o Michel. Tocou na trave. A impressão foi essa. A não ser que ela tenha feito a curva pelo lado de fora. Mas de novo, né? Para o cara da referência, para o centroavante. Vamos entender o lance? Alan Christian. Aí o cruzamento. Faz a curva pelo lado de fora e toca no travessão. Mas o Bandeira já sinalizava lá do outro lado, então, o tiro de meta. O Inter, com 20 minutos de jogo, tem uma marcação muito descalibrada pelo lado esquerdo da sua defesa.
E agora o que eu vou dizer é o óbvio, é como faz falta o Alan Patrick à equipe do Internacional. Claro que esse é um jogo... Olha o passe para dentro da área, não deu em nada aí, PC. Esse é um jogo de campeonato gaúcho, início de temporada, mas com a ausência do Alan Patrick, a capacidade de articulação do Internacional, de valorização da troca de passe, fica muito reduzida e por isso, inclusive, a bola longa. Então são 2 pontos que chamam a atenção. Primeiro, até o momento, a impossibilidade de ter um jogo mais bem trabalhado. E, segundo, o descalibre, a marcação descalibrada pelo lado esquerdo da defesa. O Tony, que começou jogando pelo lado esquerdo aqui de ataque, né, já mudou, já trocou o lado de posição. O William Campos deve ter percebido essa falta de noção até de marcação do DPM, porque não é da posição, né? Então ele percebeu, já jogou o Tony para lá justamente para poder explorar esses espaços. Você vê o Lessa, o lateral direito também avançando, o outro cruzamento e ela passa por todo mundo até sair a reposição para o Antony. Quase 21 minutos jogados do primeiro tempo, 1 para o Guarani, 0 para o Internacional. Esse resultado está jogando o Guarani para a 9ª posição e empurrando o Brasil para a zona do rebaixamento ao lado do Santa Cruz. O Inter permanece na liderança. Pedro Henrique, está tendo uma dificuldade enorme, né? Geralmente é mais do que um marcando, né, o Pedro Henrique. Tem o Saulo, que sai na cobertura, e o próprio João, aliás, o Gustavo, né, o Gustavo Nodi, que é o lateral esquerdo. Girou bem aqui o Gustavo Campanharo, vai ao chão, é tocado, falta. Sente ali o Campanharo. O Inter vai ter a oportunidade, então, de lançar lá para a área. No momento em que ele gira, abre o caminho e depois é atropelado pelo David. Só vai ficar o Tony Júnior aqui na barreira, né? Rodrigão grita, pede atenção, depena na bola de canhota, ergueu, vamos ver o toque de cabeça lá na segunda trave, Pedro Henrique. Ó, o Michel ajudando bastante. Complementa ali de trás, Ares. Só tem jogador do Internacional por aqui. Toque de cabeça lá no Gabriel. Aí o Gabriel trombou, levou a melhor, vai para a linha de fundo, ainda com a perna esquerda, olhou para dentro da área, levantou, vem a tentativa do toque de cabeça, estava por lá Mikael. Ares, chutão para frente. Mercado, mata no peito, se complica, abriu a defesa, lá vem Tony Júnior, esticou para o Michel, ele bateu! Gol! Centroavante raiz, no estádio raiz, pro torcedor raiz do Guarani comemorar. Michel pro Guarani. E a infelicidade do mercado. No que quis dominar, a bola o encobriu. Caminho aberto para Tony Júnior. E o Tony não foi fominha. Um gol e agora uma assistência de Tony para o centroavante. Do centroavante para o gol. Michel é artilheiro. E com o artilheiro não se brinca. Fuzilou de canhota Michel. 2-0 Guarani no primeiro tempo, Ramon. Após um erro incomum do mercado, a gente viu que ele perde tempo da bola, cai no pé do homem de velocidade, que inteligentemente ele espera o melhor posicionamento, a melhor passada do Michel, que serve o centroavante, né? Segue, Jade? Lá vem o Inter, que defesa do goleiro, mas o impedimento estava sinalizado. E aí quando a bola cai... bonito o Rodrigo na bola, hein? É, pegou. E quando a bola cai no número 9, no matador, né, no Michel, dentro da área, ele consegue finalizar fazendo 2-0. O Guarani de Bagé que começa o jogo um pouco mais intenso, né? Começa um pouco mais elétrico e por isso tem essa vantagem no placar. Impedido de fato Pedro Henrique, PC, fato é que a dupla de ataque do Guarani está funcionando. E o Inter não está. Até o momento, o jogo coletivo do Inter não apareceu.
além de problemas no seu sistema defensivo, a elaboração do jogo. O Pedro Henrique cai aqui pelo lado direito, o Alário bem posicionado, mas como é que essa bola vai ser trabalhada? Então o Pedro Henrique a recebe com 2 marcadores. O Alário está encaixotado, o meio de campo não consegue articular. Consequentemente, você tem até o momento um Guarani mais consistente e um Internacional muito irregular. Bom, tem bronca agora do Rafael para cima do goleiro. O Rodrigo tentou dar aquela valorizada, né? Ganhar um tempinho. O Rodrigo Klein deu uma bronca no goleiro do Guarani. Já vou com você aí, Bruno. Antes o Tony Júnior, tá empolgadão o Tony Júnior. Cruzamento é longo. Bola para a linha de fundo. Fala, Bruno. Aquele cartão amarelo foi para o fisioterapeuta da equipe do Guarani, aqui no banco de reservas, o Leonardo Jorge, né, foi amarelado e muito incontente, muito insatisfeito. O técnico Eduardo Cudê mandou 3 jogadores considerados titulares, né, indiscutíveis desse time do Internacional, Wanderson, Arangues e também Alan Patrick. Daqui a pouquinho devem pintar, estão ali aquecendo já. Isso bate com o que o PC acabou de falar, né? O meio de campo, o Inter tá sem meio de campo, não tem aproximação, não tem uma criação de jogada. O time se posiciona agora para fazer a parte ofensiva. E aí faz a bola longa, o time tá todo aberto. E aí se você perde essa bola, não ganha a segunda bola, não disputa, você sofre um contra-ataque porque o time está todo exposto. Olha aí. Dividida, carrinho, Hugo malho por baixo, o mercado sai para tocar de cabeça outra vez no Hugo. Tem dificuldade para girar, a marcação é crescente do time do Guarani, tanto que o David saiu à caça aqui, né? O volante saiu aqui, né? Para pegar o lateral direito da equipe comandada pelo Eduardo Cudê, que mandou os caras, então, para o aquecimento. 3 titulares, Arangues, Wanderson e o Alan Patrick. O Alan Patrick com toda a sua maestria, essa qualidade de passe, de pensar o jogo. O Arangues que entrega uma intensidade, ao mesmo tempo um dinamismo melhor no passe. E o Wanderson que é aquele jogador de 1 para 1 e com uma excelente finalização de fora da área. David não quis nem saber, né? Dividiu com o Campanharo, pé na altura do rosto, mas a bola já estava saindo. São as características de um jogo no interior, né? Com um estádio com essas características como é o estádio Estrela d'Alva. Ó o Michel, chega rasgando o Robert Renan. Meio campo do Internacional não constrói quando tem a bola. E sem a bola oferece espaço que levam a dupla de zagueiros, como nós vimos o Mercado no lance e agora o Roberto Renan no outro, a saírem para um combate aqui nessa área da intermediária, ficando absolutamente expostos. Vai ter lateral. Vai chegando sem nenhuma pressa o Gustavo, que é o lateral esquerdo, e o Michel. Ó o Michel! Já é artilheiro parcial dessa edição do Campeonato Gaúcho. 3 gols ao lado do Zé Vitor do Ipiranga e do Álvaro do Caxias. E aqui o Gustavo cheio de graça, né? Estava tentando descolar um escanteio, não levou. Se manda o Inter. A gente fica de olho no aquecimento dos 3, né? Que o Eduardo Cudê chamou. Se ele vai tentar realizar essas substituições já, se vai esperar um pouquinho. Se vai ver se o time reage. Aí trocando passes lá no campo de ataque em busca do primeiro gol o Inter. Gabriel, de canhota ele inverte. Mata no peito. Escorou por ali. Depena. Atrasando o jogo no Robert Renan. Levanta na área. Saulo. Ganhou e já ligou aqui à frente, ó. Passe na referência. De novo, era para o Michel. Michel foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. Com 11 gols em 2015 defendendo o Passo Fundo e depois fez 8 gols em 2018 pelo São Luís de Juí. As 2 vezes em que ele terminou como artilheiro máximo. Cruzamento para a área, o toque de cabeça, que defesa do goleiro! Brilha Rodrigo para impedir o gol de Lucas Alário. Ainda em busca do seu primeiro gol com a camisa colorada. Uma cabeçada que não era simples. Ainda assim uma cabeçada difícil. Defesaça do Rodrigo. Aí o escanteio. Leva melhor a zaga. Depena. Trabalha com Johan. Pinta o cruzamento. De novo a vantagem é da equipe do Guarani com o Ares. Insiste o Colorado, insiste o Internacional. Tá lá o Rodrigo então para agarrar e nessa aí. Para fazer toda aquela média com o torcedor.
esse último lance agora já demonstrou, nesse último terço do campo, ali que o Inter tem que começar a cruzar essa bola. Não da sua intermediária, não da sua intermediária ofensiva. Chega no último terço e cruza, porque você consegue pegar os seus atacantes em vantagem. Você começar a fazer essa ligação com essa bola mais lenta, tipo essa agora, é muito mais vantagem para o zagueiro que está de frente do que para o atacante ganhar essa bola. E fala com propriedade um cara que jogou de lateral e milhares e milhares de vezes passou por essa situação na vida, né, Ramon? Exatamente. Eu, até por ser de baixa estatura, quando jogava contra um time que fazia essa bola mais leve, mais uma parábola mais lenta, né? Era mais fácil para eu, até pequeno, tirar. Então, essa virada de jogo, ela pode ser até boa, mas em direção à área é ruim, porque pega o... Segue já. De pena para o cruzamento, Pedro Henrique caiu e o árbitro está marcando pênalti. Pênalti para o Inter, pênalti em cima de Pedro Henrique. Assim que sofreu a penalidade, já correu para a bola. Ô, Alário, deixa que eu bato. Alário, eu vou bater, tá, Alário? Eu sei que você quer fazer seu gol, tá, mas eu sofri o pênalti, né, cara? Pênalti confirmado. Sem titubear. A aplicação aí do Rafael Rodrigo Klein, tá aí o lance, ó. Micael no Pedro Henrique. Na minha opinião, pênalti, né? Ele erra o tempo da bola e acerta o Pedro Henrique. E na questão do pênalti, já tem que ver quem é o batedor oficial, quem o Cudê determina, né? Pedro Henrique botou a bola embaixo do braço e não teve pra ninguém. Vamos para 31 minutos. Um gol que pode mudar o cenário do jogo, né? E um primeiro tempo agitado, movimentado, com as características do Campeonato Gaúcho. O Premier mostrando para você em detalhes, Guarani Internacional. Guarani buscando a sua primeira vitória na competição. O Inter defendendo a liderança, a invencibilidade. Pedro Henrique. Devidamente autorizado, né? Pelo Eduardo Cudê para bater essa penalidade. Aí o Ares vai lá, chuta a bola. Isso aqui não cabe, né? Demora que, convenhamos, não acrescenta em nada. Pênalti foi dado, o jogador obedece, né? Fica lá, cumpre a regra e seguimos. Rodrigo, tá cheio de moral. Já fez uma defesa importante, difícil, e agora vai ter contra ele Pedro Henrique. Artilheiro da última edição do Campeonato Gaúcho. Vai tomar distância. Ficando na risca da grande área o Pedro Henrique. Em busca do primeiro gol. Autorizado. Pedro Henrique com as mãos na cintura. Parte para a bola. Pedro Henrique bateu. Gol! Olha ele aí! Pedro Henrique para o Internacional. Descontando no Estrela d'Alva. Bate o pênalti deslocando o Rodrigo. Rodrigo adivinhou o canto, ou pelo menos tentou adivinhar. Caiu para a esquerda, a bola foi entrando mansinha no lado direito. Diminui o Inter e a tendência é da cara do jogo mudar. Ramon, 33 minutos, 2-1 Guarani. Exatamente, o Inter começou a chegar minutos antes com aquele cruzamento do Hugo Malho e a finalização do Lucas Alário com uma excelente defesa do Rodrigo. E nessa inversão de bola que eu estava falando, chega no último terço e cruza essa bola na área. Teve um outro cruzamento, o Pedro Henrique conseguiu desviar, sofreu o pênalti, o Inter volta para o jogo e precisa botar um pouco mais a bola no chão, confiar mais no seu jogo técnico internacional. Talvez até dê um tempo para o próprio Eduardo Cudê pensar a estratégia, né? Talvez não lançando mão agora dos seus 3 jogadores que ele havia pedido para aquecerem. Olha aí, o Guarani na bola perigosa, fechando lá com o Micael, assustando outra vez a defesa colorada. Seria interessante, a partir do momento em que a diferença é reduzida, se esse meio de campo do Internacional conseguisse ter mais sintonia com o jogo. E a sintonia que se pede é troca de passe, é fazer um jogo mais bem construído. Nada contra você trabalhar com uma bola longa, com cruzamento sobre a área. Mas o seu meio de campo, ele tem que sobressair no jogo. E até o momento, tanto no instante em que o Internacional está sem a bola, quando no instante em que o Internacional está com a bola, o meio-campo colorado ainda não conseguiu se sobressair. Hugo Malho. Domina, pensa. Mais à frente, Gabriel. Evolução no Hugo.
Poder tá aos berros. Pede pro time ficar organizado. Robert Renan esticou. Dessa vez para ninguém. Inter que venceu a Avenida por 1-0 no Beira-Rio. Depois empatou com o São Luís 0-0 fora. E vem de goleada. Há quem acredite que 3-0 é goleada, né? Vai lá. 3-0 sobre o Ipiranga no Beira-Rio. Alário e Rodrigo protagonizaram agora. Você acabou de assistir. Rodrigo deu uma bela valorizada também. Desvio de cabeça do Gabriel Barros. Sobrou no meio. Alan Christian. Ela foi ajeitada, vai se mandar o Lessa. Trabalha pela ponta com o Tony Júnior. Olhou, disparou o cruzamento. Pegou muito forte. Esse era o Areis, na verdade, cruzando. O Tony Júnior estava na área esperando. O autor do primeiro gol. Depois dando passe, né, para o Michel. O Guarani fez 2-0. O Inter descontou com Pedro Henrique. Lances, gols que você vai ter também no intervalo. Com análise do PC e do Ramon. É o Premier mostrando para você só o começo da 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Hugo Malho desviou o Pedro Henrique, presentão lá para o Rodrigo. Jader. Diga, Bruno. Citou agora o nome do Hugo Malho, né, lateral direito da equipe do Inter. Ele vai ser julgado por conta de uma acusação de abuso sexual na Espanha. O crime teria sido cometido lá no dia 24 de abril de 2019, antes de uma partida entre Espanhol e Celta de Vigo, ex-clube do jogador. A notícia foi divulgada pelo diário AS da Espanha. O Inter divulgou uma nota dizendo que confia no jogador e também nas negativas dele, que vai esperar esse processo judicial. E também o empresário dele disse que Hugo Malho teve, né, uma primeira sentença favorável na justiça e que vai responder também, né, num novo julgamento marcado para o dia 11 de julho em Barcelona, e que nesse julgamento vai conseguir atestar a sua inocência. Palavras do empresário dele. Então Hugo Malho será julgado por conta aí dessa acusação, né, de abuso sexual lá na Espanha. Muito bem, informações do Bruno Marcilli. Hugo Malho segue à disposição do Eduardo Cudê. É uma das opções aí para a lateral direita, inclusive está bem aberto aqui na ponta, né? O Hugo Malho. Um recado para a galera, ó, não jogue objetos no campo. O que vier para dentro do campo é prejudicial para o Guarani. Eu vi o Wi-Fi gratuito. Lançamento na área, toque de cabeça. E vamos combinar que a galera curte uma internet, né? De graça, então, ajuda bastante. Para você ver onde chegou a internet. Está no estádio Raiz. Pronto. Um dos mais antigos do mundo. Tem Wi-Fi. Agradeça esse Wi-Fi gratuito que dá a possibilidade do torcedor lá na arquibancada de estar ouvindo seu comentário, por exemplo, Ramon. E é verdade, é verdade. A gente fica muito envaidecido, muito feliz, né, com a galera que sempre dá aquele retorno bacana para todos nós. Ainda mais nesse começo de temporada, estamos iniciando um ano aí de grandes e importantes acontecimentos. É ano olímpico, é ano de Copa América, é ano de Eurocopa, é ano de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. O Inter vai tentar o bicampeonato, pega o Asa de Arapiraca logo na primeira fase fora de casa. Muita coisa para você acompanhar em todos os canais Globo. 2024 só no comecinho. Gustavo, marcado por 3. O terceiro uma distância. E aqui quase que o João Gabriel conseguiu rabiscar para cima a marcação colorada. Ali, ó, Wi-Fi gratuito, tá em vermelho aqui na tela. Viu bem o nosso Ramon, né? Mercado. Reta final do primeiro tempo se aproximando. E o sol ainda não foi embora, né? 7h10 da noite, horário de Brasília. E na zona sul do Rio Grande do Sul temos sol. Quem quiser se bronzear ainda pode aproveitar esse resquício de sol lá do outro lado do estádio. Ó. Robert Renan. Se manda o Inter. Depena. Ajeitando mais à frente. Outra vez Robert Renan. Dispara o cruzamento. De novo a vantagem foi da defesa do Guarani. Gabriel Barros tem a sobra, trouxe para a canhota, cruzou fechado, sai da meta Rodrigo. Corre aqui atrás dela o Hugo Malho, ele tropeçou, se desequilibrou. Michel, aí o centroavante, dominando no peito, dividindo com o Hugo Malho e ganhando depois desse toque na mão. Uma cobrança de falta que rapidamente é executada pelo time do Guarani. Vai abrindo o Tony Júnior.
Ares. Alan Christian. Aí com o Lessa, naquela faixa lá do Sol. Mikael, rodando aqui até o seu companheiro Saulo não percebeu, se enrolou todo. Mas o Inter também, né? Não ficou com a posse de bola. Não aproveitou o vacilo do Saulo. Agora foi zagueiro, né? Rebateu de primeira. Vamos chegar à marca de 40 minutos, PC 2-1 para o Guarani. 2-1, o Guarani diminuiu um pouco o seu ritmo, passou aquele entusiasmo inicial que levou o Guarani a abrir 2-0 no placar. O Internacional está um pouquinho mais organizado. Você repara como é que já está trocando mais passes, já há uma aproximação, opção para o passe. Isso já é importante para o Internacional. Agora, não pode precipitar determinadas ações, que aí oferece a bola ao Guarani. Certamente, o que chamou a atenção do Eduardo Cudê nesse primeiro tempo foi a fragilidade da marcação pelo lado esquerdo da defesa do Internacional, mas o que me chama a atenção é aquela criancinha lá no colo do pai, lá no alambrado, claro. Papai leva o filhote, fica ali, né, colado no alambrado para não perder um detalhe. E a criança, desde o começo da vida, entrando no mundo do futebol, tendo a chance de frequentar o estádio, né, para ver um jogo do Campeonato Gaúcho. Olha o cruzamento. E o Rodrigo trabalhando de novo. E tá trabalhando um bocado. Gabriel. Tinha Pedro Henrique. E tinha também por ali o Gustavo, lateral esquerdo. O último a tocar na bola. Aqui embaixo do vídeo você vê o William preocupado, ó, apontando, sinalizando. Não quer que a sua defesa vacile. Robert Renan está esperando o cruzamento, o Alário também na bola. Cruzamento é fechado. Sobra de Johan. Ele protege, joga de costas. Inicia tudo. Aí vem o Inter. Depena. Ameaçou o passe na ponta direita, soltou atrás do Campanharo. Revolução seria para o próprio Johan. Aí o Michel faz as vezes de articulador. Tem Tony Júnior escapando, tem o próprio Michel se posicionando. Além da chegada do João Gabriel. Pinta o cruzamento. Desvia de cabeça, depende, e a bola vai saindo de novo. Escanteio para o Guarani com 42 minutos do primeiro tempo. Poder conversa ali com o Lúcio Gonçalves. E pintou o gol na rodada do Campeonato Gaúcho lá em Erechim. Jogo que começou às 19 horas lá no Colosso da Lagoa. Matheus Anderson. 1 para o Ipiranga, 0 para o Novo Hamburgo. Ipiranga buscando a reabilitação depois sofreu 3-0 na rodada passada dentro do Beira-Rio. Vamos ver esse escanteio. Levantamento é aberto. Desvio do mercado. Sobra de João Gabriel. Outra vez o cruzamento. Sai da meta Antony. Sai bem o goleiro. Deu um tapa na bola. Rebote outra vez é do Guarani. Cerca, pressiona, aperta. Que jogada. O passe para o Michel. Ele não subiu. Vamos ver a sobra para o toque de cabeça. Agora sim. Batalhando lá dentro o Michel. Rebate a defesa do Internacional de qualquer maneira. Passando sufoco. Aos 43 minutos do primeiro tempo. João Gabriel. Tony Júnior. Dominou, tá de costas para o mercado. Que devolução para o João Gabriel. Antony por baixo. Cresceu na hora certa o goleirão colorado. Agora a oportunidade para o contra-ataque. Pedro Henrique. Torcedor do Guarani vibra, né, com esse desarme do David. O Tony Júnior desabou. Caiu mais uma vez o Tony Júnior. Talvez no melhor momento do Guarani, né? Após sofrer o gol. Apertando. Buscando o terceiro. E quase, né, PC? Quase marcando. Após o gol marcado na cobrança de pênalti pelo Pedro Henrique, efetivamente, a jogada mais perigosa que o Guarani criou. Se você pensar que o pênalti convertido pelo Pedro Henrique foi aos 30 minutos, o Guarani precisou aí de 14 minutos para voltar a incomodar a marcação ao sistema defensivo do Internacional. O Tony recebendo todos os cuidados, né, do médico do Guarani.
Peço uma amostragem dos jogadores que mais correram, né? Pra gente aqui, imediatamente, o nome do Tony Júnior ia estar despontando, né? Correu nessa primeira etapa, não foi mole, não. Gabriel recebendo as instruções do Eduardo Cudê. Aparentemente o Tony Júnior volta. Aí, ó. Pronto para retornar o camisa número 11. Repito, hoje um gol e uma assistência. Cansaço mesmo, viu, Jada? Bateu cansaço, é? Olha a esticada lá para dentro da área, de novo, Rodrigo. Então, você vê que mesmo... Eu ouvi eles falando aqui. Muito bem. Episodicamente, o meio-campo do Internacional funcionou, mas essa jogada é um retrato da ausência de participação mais efetiva, com 5 minutos de acréscimo que teremos, do meio de campo. A bola foi jogada para a área, ela não foi cruzada. Uma coisa é você cruzar uma bola sobre a área. Outra coisa é você se desvencilhar e jogar a bola na área. Pode acontecer gol? Pode, mas não é o mais recomendável. Diante desse quadro, desse cenário, PC, depois desse ataque, você imagina que seja um segundo tempo com a cara do Alan Patrick? Vamos ver a bola erguida, Rodrigo. Pode pintar Alan Patrick no Inter, então, PC? Sim, até porque o Eduardo Cudê, se ele descartasse a possibilidade de usar Alan Patrick e Ener Valencia, ele não os teria levado até Bagé. Se os levou para Bagé, é porque, dependendo do roteiro que o jogo apresenta, a necessidade de usá-los se tornaria muito presente. E acho que o Inter precisa qualificar mais o seu jogo de meio de campo. O quadro, por enquanto, é desfavorável, né? O Inter está perdendo por 2-1. Vamos até 50 nessa primeira etapa. Impedimento lá do Pedro Henrique. Evidentemente que o Guarani não tem pressa nenhuma. Aí o Rodrigo, uma das figuras, né? Essa etapa inicial do jogo. Já tomou uma dura do árbitro, sabe que não pode, né? Fazer tanta cera assim, senão será punido com o cartão amarelo. Aí o Rodrigo despachando. Vem o desvio. Michael, ele protege. É muito forte o Michel, né? Protegeu e ganhou. David. Faltou aquele último toque na bola, permitiu então a vantagem da zaga colorada. Nesse bate-rebate, nessa sobra, de novo ali o David. Hugo Malho saiu para o lado errado. David na disputa. Insiste o Guarani, agora vai ter a bola parada. Vai ter a falta. E o cartão amarelo. Amarelo para o Rômulo. Aí o lance, ó. Restou outra alternativa ao Rômulo, senão cometer a irregularidade. Convenhamos que é uma falta que, para quem pega forte na bola, né? Não é assim tão lá distante. Veja aí, ó. O Estrela d'Alva cabe uma pancada dali, né? Se o cara pega bem, é o que pode tentar buscar a equipe do Guarani até uma finalização direta. Antony no pé da trave, tá lá movimentando a barreira, orientando. O goleiro nessa altura, ele minimiza o problema, né? Ele quer tirar o problema, ou pelo menos minimizar o seu problema. Lessa é um dos candidatos a essa falta, lateral direito. O árbitro autorizou. Lessa partiu pra bola, ele jogou e jogou pra fora. Tá arriscando, direto. E o primeiro tempo tá acabando, Ramon. Exatamente, o Inter não se encontrou com o seu meio de campo, não conseguiu colocar essa bola no chão, não conseguiu trabalhar essa bola. Tô sentindo falta do Campanharo participar um pouco mais do jogo, pedir um pouco mais essa bola. O Johan também tem que aproximar, em vez de afundar, ele tem que aproximar para receber essa bola no pé e tentar fazer essa jogada, né? Não se desfazer da bola, como o Inter vem se desfazendo ao longo do primeiro tempo. Inter no campo de ataque com o Gabriel Barros, solta mais atrás, apoia Hugo Malho. Pelo meio, Robert Renan. Aí o zagueiro, ó. Até ameaçou com a canhota bater forte. Preferiu assistir. O Johan. Campanharo. Toque de letra do Rômulo. Pode ser o último contra-ataque do Guarani. Vem no desarme. Insiste. Pedro Henrique de primeira para cima do zagueiro. Saulo no carrinho na hora certa. Essa jogada foi clara. O Inter tentou jogar por dentro, por mais que teve o erro do Rômulo.
a bola ficou ali perto, já houve a recuperação e já houve um lance de perigo. Michel chega ali para mexer com os brios da galera, tentando mobilizar o time do Guarani. O Inter acreditando na bola parada, vem cobrança de escanteio. Rodrigo. Pode ser o último lance. Hugo Malho está na área, Pedro Henrique, Mercado, Robert Renan, Lucas Alário, Rômulo. Cobrança é fechada, Micael com toda a autoridade. Esse foi o último lance do primeiro tempo. Fim de papo em Bagé. 2 para o Guarani, 1 para o Inter. Gols de Tony Júnior e Michel. Gabriel para a entrada do Alan Patrick. 4 alterações do lado do Internacional. É o Kudê, né, já tentando definir essa rota, né, retomar essa rota aí, dar intensidade, dar qualidade na saída, coloca um jogador que é da posição na lateral esquerda, enfim. Vamos pro início do segundo tempo. Em seguida o Ramon e o PC vão analisar um pouquinho mais, né? A bola vai começar a rolar para essa etapa final e a gente vai entender a disposição dos jogadores, como é que o Kudê pensa o time do Inter, que naturalmente está mais mexido. Do lado do Guarani, a simples troca do Tony pelo Wilson, ambos com o Júnior, acompanhando do nome. Está marcada uma falta. Falta em cima do Wanderson. E aí na tela, se você não pescou, né? Várias foram as substituições. Aí estão. Depena, Gabriel Barros, Campanharo e Hugo Malho foram embora. Estão em campo Alan Patrick, Arangues, René e Wanderson, os 4 titulares. Desvio de cabeça do René. Aliás, essa é uma questão interessante até, PC, Ramon, para esse começo de segunda etapa. Falando do Wanderson, né, que desponta nesse início de temporada. 2 gols, artilheiro da equipe do Internacional. A concorrência no ataque está aumentando, né? Chegou o Alário, vai chegar o Borré. Tem o Maurício ainda para voltar da seleção olímpica, que é um nome forte também pelo lado direito. A concorrência tá grande, aumenta, né? E para o Internacional e para o próprio Eduardo Kudê é muito bom. Porque ele pode ter opções, né? Partindo do princípio que você precisa ter no seu elenco jogadores que podem mudar o perfil da equipe no decorrer da partida. Ele passa a ter com o Wanderson e com essas novas contratações essa possibilidade. O Borré, eu acho que ele só vem em agosto. Não acredito que ele venha antes, porque eu não acredito que seja liberado. E ele depois vai ter Copa América pela seleção da Colômbia. Não acredito que ele vá se integrar ao elenco do Internacional em agosto. Dificilmente a situação tende a mudar, né? Eu nem citei nessa conversa aqui o Ener Valencia, porque esse aí é indiscutível. Esse aí é o dono do comando do ataque. 2 minutinhos de bola rolando no segundo tempo. Aí o detalhe do René. Soltando bola até Mercado. Outra vez recebendo o zagueiro argentino. Experiente, veterano zagueiro argentino. Robert Renan. René. Arangues sai a tabela, encontrando o Alan Patrick, deu uma cavadinha para abrir o jogo aqui na esquerda. Tem proteção do Wilson Júnior e o tiro de meta. O Rômulo fazendo a lateral pela direita, o René entrando na dele, né? E o meio de campo recomposto. Especialmente porque o Inter passa a ter essa figura do criador, né? Que é o seu principal nome, Alan Patrick, o camisa 10. Volta para cima do Wanderson. Aí o René. Refletores acesos. No estádio Estrela d'Alva. E o René está reclamando da proximidade ali do Wilson Júnior. Antes dele bater a falta. Toque de bola do Mercado. Aí o Rômulo, ó. Sai da função de volante para ser lateral e pela direita. E parece ficar bem espetado, né? Porque segura o René com o Robert Renan no Mercado, né? O Arangues ali faz a proteção e o Kudê empurra o time do Inter para frente. Wanderson tem no 1 contra 1 dos seus pontos fortes. René, devolução para Wanderson. Se chegar, pode dar perigo. A bola correu mais.
Você que está curtindo aí o Campeonato Gaúcho e gosta de acompanhar todas as emoções dos estaduais, no sábado tem uma grande pedida, hein? O primeiro Galo e Cruzeiro da temporada pelo Campeonato Mineiro. Sábado, 7h30 da noite, ao vivo e exclusivo no Premier. Campeonato Mineiro também atração para você nessa edição de 2024 aqui no Premier, no Sport TV, nas nossas plataformas de transmissão. Antony buscando o Mercado, que é a referência, né, na saída da defesa colorada. Viu o Michel marcando a distância. Entregando aqui para Robert Renan. Ele avança. Domina Robert. Pisa na bola. Tem dificuldade para o passe. René. Outra vez com o Mercado. Aí sim tem liberdade. A partir daí começa a marcar a equipe do Guarani. Alan Patrick. De novo no Mercado. Joga junto com ele o Arangues. Marcou um dos gols na vitória contra o Ipiranga. René, lançamento é pelo alto, sai da meta Rodrigo. E a gente já começa a perceber, não é, PC e Ramon nesses primeiros 5 minutos, o que é uma característica, né, da equipe. A equipe tida como a ideal do Eduardo Cudê, a valorização da posse de bola. E essa valorização tem nome e sobrenome, Alan Patrick. Passa exatamente por ele. A presença dele muda completamente o jeito de atuar do Internacional. Maneira como ele se posiciona, olha ele aqui, ó, sendo opção para receber o passe. Geralmente, quando recebe essa bola, já está posicionado de frente para o gol adversário. É outro ritmo, é outro andamento para a equipe do Internacional com a presença do Alan Patrick em campo. René, jogando mais curto, né? Jogando mais próximo o René dos dois zagueiros. A mão leu bem, né? Tá espetado o Rômulo lá pela direita. E aí o Alan Patrick distribuindo drible e abrindo o jogo no René. O Anderson pede bola. Quem recebe é o Alan Patrick. Já dobrou para cima dele. Arangues. De lado para o Mercado. Pode até arriscar. Prefere aprofundar no Rômulo. Tem cruzamento na área. Subiu para a tentativa de cabeceio lá. Lucas Alário. A bola passou e vai saindo em lateral para o Guarani, que finalmente vai respirar, né? Exatamente, né? Chegamos aí a 6 minutos do segundo tempo. E a gente vai ver uma outra postura do Internacional, que corrige a rota, reposiciona as suas peças e aí coloca em campo o cara que vai organizar o jogo, vai pensar. O Inter conseguiu jogar mais nesses 6 minutos do segundo tempo no campo adversário do que em todo o primeiro tempo. Anderson escorou mal, escorou curtinho, permitiu o avanço do Lessa. Essa foi malandro, foi inteligente, lançou, bola longa lá para o comando do ataque, dominou o Varese, é travado. Cobertura precisa do Rômulo. Era isso ou então o Ares entrando área adentro. Tudo bem que era uma bola em que o Ares precisou dominar meio que de costas, né? O passe saiu muito forte, muito longo. Ele escorou e ajeitou. Veja aí, ó. Uma bomba para cima do Ares, né? Domina, arranca, mas veja o Rômulo. E recuperação, né? Num lance que é difícil, Ramon. O cara para acertar a bola ali não é fácil, né? Sem cometer a falta. 7 de jogo, começa animado o segundo tempo no Estrela d'Alva. 2 para o Guarani, 1 para o Internacional, placar do primeiro tempo. René, outra vez de cabeça erguida. René com o Mercado. Muito mais solto também nesse segundo tempo, Mercado, ó. Ameaça dar o bote por ali, o João Gabriel. O Inter segue trabalhando. Rômulo e Mercado. Se aproxima também o Iorra. René, jogando pelo meio, centralizado. Lançamento nas costas para o Wanderson, bateu de perna direita para trás, não chegou ninguém, apenas o Lessa. Não chegou ninguém do ataque do Internacional e o Lessa, né, para afastar definitivamente o perigo. Mas é o Inter trabalhando, é o Inter apertando o Guarani, não deixando o Guarani respirar. Vai em busca do gol de empate. E o Cudê segue gesticulando, aqui é o time em cima. Mercado. Trabalha curto ali no Arangues. Tem René pedindo bola por aqui. Ela chega no René. Uma certa dificuldade com a irregularidade ali da grama. Robert Renan. Mercado. Opta pelo passe. Vem cruzamento. O Alário desvia outra vez pela linha de fundo. O Inter que nos últimos 9 jogos enfrentando a equipe do Guarani aí no Estrela d'Alva, venceu 3 e empatou 6. As vitórias, 1-0 em 79 e em 2007.
E uma goleada histórica, né? De 6-0 em 2008. 2 dos 6 gols do Inter naquela oportunidade foram marcados pelo Alex. Hoje nosso companheiro, comentarista do Troca de Passes. Aliás, seu companheiro dos tempos de Internacional, né, Ramon? Exatamente, nós jogamos juntos no Internacional e no Corinthians. Corinthians também. E no jogo da segunda fase desse mesmo gauchão, no jogo no Beira-Rio, eu tive a oportunidade de entrar em campo. Foi 2-0 pra gente, gol do saudosíssimo Fernandão, né, nosso eterno capitão daquela época. E o Alex fez um golaço também, né, nessa partida. O Alex teve 9 anos, né, de Internacional e colaborou então com esse resultado histórico de 6-0. A última vitória do Inter aí no estádio Estrela d'Alva lá em 2008. Um abraço para o Alex, né? Certamente está acompanhando a nossa transmissão aqui também. Hoje tem troca de passes, né? A galera vai se preparando para falar muito da rodada dos estaduais desse meio de semana. Alan Patrick. Opa! Mandou uma esquentada. Alan Patrick e o Alan Christian. Os charás, ó. Ih, rapaz, sobrou braço e perna para tudo quanto foi lado. Alan Christian e Alan Patrick. Falta para o Internacional. Mas o Alan Christian bateu na massa do Alan Patrick ali, que ele firmou o corpo, ele não conseguiu chegar, né? O Klein tá chamando, ó. Chamou os Alans. Os dois se cumprimentaram, uma resenha até que foi rápida. Ficou no papo ali o Rafael Rodrigo Klein. E queira ou não, é um jogo, até por conta da circunstância, né? Um jogo sem aquele episódio mais traumático, né? Um jogo que tem as suas faltas, né? Mas enfim, nada que foge do normal. Ainda bem, né? Felizmente, que siga assim. 4 homens na barreira. Alan Patrick tá na bola. Também ao lado dele o René. É o Inter em busca do 2-2. O Guarani vai se segurando. Vai conquistando até aqui um resultado que ele tira da zona do rebaixamento. Alan Patrick bateu e o goleirão agora, hein? O Rodrigo não precisou nem defender. Escorou ela, mandando para a linha de fundo. Aí de novo, ó, perna direita do Alan Patrick e o Rodrigão caindo então para mandar a bola para fora. Escanteio para o Internacional. Alan Patrick é o cara que rege, organiza. Ao fundo lá, Ener Valência. Johan levantou, bola perigosa, fechada na primeira trave. Alan Patrick joga de primeira, joga na confusão, lá no tumulto. Tenta se mandar o Guarani agora na resposta. Lançamento aqui na ponta direita, é correria da zaga, é correria de Wilson Júnior. René chegou na habilidade, chegou na experiência. Na categoria aqui o René para ganhar e ganhar na boa, né, do Wilson Júnior. 12. Alan Patrick. Caminho liberado então para o Internacional. Arangues. Movimentando com o Rômulo. Deu tapa, pediu a devolução do Johan. Recebeu de volta. Este é Arangues. Olha o Robert Renan, onde é que já tá, ó. Vem o zagueirão para experimentar de canhota. Outra vez a bola passa e vai embora. Guarani vai quebrando esse tabu de 56 anos sem vencer o Internacional. Mas ainda tem um longo percurso a ser percorrido para confirmar esse resultado, que é fundamental, né, para suas pretensões. E o William Campos vai mexer. E vai mexer duplamente. Bruno Marcilli. Exatamente, Jader. O 14, Hugo, entra na vaga do 6, Gustavo Nog. E também o 20, João Pedro, entra na vaga do 9, Michel, que está bastante extenuado, já está ali, né, baixando a meia. Essas serão as duas trocas na equipe do Guarani, ó, que vai acontecer agora quando sobe a placa. Bastante aplaudido sai Michel. E não tem como ser diferente, né? Uma colaboração fundamental do centroavante. Agradecendo ali o carinho da torcida. Vamos, 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 Michel. Repito, artilheiro em 2 oportunidades já do Campeonato Gaúcho. Esse ano está vestindo a camisa do Guarani e já é artilheiro. Marcou 4 gols na competição, 3 do Michel. É a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho em andamento. Logo mais, 9 da noite, o Sport TV transmite Grêmio e Juventude direto da Arena. Grêmio e Juventude no primeiro encontro, né, das equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro junto com o Internacional.
os 3 representantes do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de 24. Tem Grêmio e Juventude logo mais 9 da noite com transmissão do Sport TV. Aqui o passe errado do René. Toque de bola do Wilson Júnior. Lançamento muito forte para o Alan Christian. E é um Guarani completamente diferente também, né? Se o Inter mudou, o Guarani também mudou. Agora está esperando, né, PC? É um time muito mais à espera. E que quer ter a iniciativa, principalmente com o Wilson Júnior aqui aberto pela direita. Ele percebeu até que o René está subindo muito. Então o olhar ofensivo da equipe do Guarani de Bagé é sempre para o lado direito. E do outro lado, você também tem um Internacional bem diferente daquele do primeiro tempo. Uma acelerada o Robert Renan, chamando o Wanderson, estava um tempinho sumido, balançou de um lado para o outro para abrir caminho. Ele rolou para o René chegou atrasado, o Wanderson tem que dar um pique para tentar fechar o espaço. Ele ganha. Uma acelerada do João Pedro, mas Wanderson chegou inteiro. Mercado, Alário ajeitando de cabeça, bola para trás. Briga por ela o Alan Patrick, levou a melhor. Descolou o Johan, mais à frente Pedro Henrique, dividiu, bateu! Jogou para fora! Tava nascendo o gol de empate do Internacional no Estrela d'Alva. Que jogada, hein? Alan Patrick, Johan. Depois à frente, Pedro Henrique, ele escapa do Saulo, o caminho estava aberto. E nessa jogada há também uma outra sinalização de modificação do Internacional. Johan no primeiro tempo era um jogador aberto pelo lado esquerdo. Nesse segundo tempo veio por dentro. É um jogador de bom passe também, é claro. O Alan Patrick é quem se sobressai aí, mas teve a participação desses dois para a finalização do Pedro Henrique. É Internacional, do ponto de vista ofensivo, muito mais produtivo. Próximo final de semana vai começar mais uma edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, de 2 a 18 de fevereiro, direto de Doha. Transmissão dos canais Sport TV, campeonato importantíssimo. E tudo se inicia com a disputa de Ana Marcela Cunha. Vai buscar a vaga olímpica na prova dos 10 quilômetros das águas abertas. Anote aí, hein? Madrugada de sexta para sábado, 4h30 da manhã. Ó o Wanderson, fez fila, bateu pro meio. Rodrigo e depois o zagueirão para mandar para longe. Insiste o Internacional, tira de lá o Mikael. René dá aquela tranquilizada, bota a bola no chão. O Inter aperta, o Inter vai em busca do gol de empate. René. Cruzamento é muito longo, muito forte. Dessa vez pela linha de fundo. René que tem sido alvo, né, de algumas críticas, né? Não é de hoje. O torcedor pega no pé e tudo mais, né? É o lateral esquerdo titular da equipe do Cudê. Embora nos jogos contra o Fluminense, aqueles decisivos pela Libertadores, ele não tenha ido tão bem. Se você for olhar a linha do desempenho dele no Internacional, é uma linha absolutamente aceitável. O René, inclusive, ele é aquele lateral. Primeiro, ofício, sabe marcar. Segundo, apoia o ataque. Diferentemente de uma formação que você passou a ter há algum tempo no Brasil, em que o sujeito é lateral, mas ele só sabe atacar. Marcar, ele não tem a menor ideia. Aos berros, Eduardo Cudê. E o caminho é por aqui, né? É com o Wanderson. De novo o Robert Renan. Aperta por ali o Alan Christian. Mercado. Arangues. Aí está Rômulo. Devolução para Charles Arangues. Robert Renan surgindo. Pode pintar novo cruzamento. Levantou para Pedro Henrique. O último a tocar na bola foi o Hugo, se eu não estou enganado. Aí o Pedro, ó, autor do gol do Internacional, cobrando pênalti aos 32 minutos da primeira etapa. E a lateral, de fato, foi o Hugo. O jogador do Guarani a desviar de cabeça, por isso o Rômulo já está posicionado. Sai a combinação, ele ajeita. Aí vem Robert Renan. Pisa na bola. Solta de lado aqui para Mercado. Assim o Inter vai avançando. Alan Patrick. David cuida os passos do capitão do Internacional. Robert Renan. Tá tudo difícil por ali, né? Volta no Wanderson. René. Ô, Jader, engraçado, né? A gente viu agora o Robert Renan e o Mercado jogando praticamente como meio de campo, né? O Guarani de Bagé abaixa muito as suas linhas.
E o Inter precisa ter essa paciência mesmo. Foi pelo lado, tá fechado, volta aqui de novo, até abrir esse espaço pro Johan, abrir alguma infiltração aí, ó. Isso aí. Cruzamento lá para a área, Alário de cabeça, Wanderson. O Alário subiu, não alcançou e o Wanderson finalizou. Exatamente, ter essa paciência para achar esse espaço no tempo certo e aí conseguir fazer a jogada de fundo. Quando você enfrenta uma equipe que está muito fechada, você tem que usar os lados para você conseguir os espaços. E o Inter tem que ter paciência para fazer isso. A imagem anterior mostrou o domínio territorial da equipe do Internacional e a postura adotada pelo Guarani de Bagé. O Ramon trouxe uma palavra que é, de fato, a palavra que vai mover o Inter, né? Ao longo desse segundo tempo. Paciência. Por conta desse comportamento aí do Guarani. Claro, ganhando por 2-1 da equipe do Internacional, o segundo tempo vai se defender. Até porque o primeiro tempo, né, Jada, a intensidade que o Guarani colocou, dificilmente conseguiria manter no segundo tempo. E foi assim, com essa intensidade alta, que o Guarani abriu a vantagem de 2-1 e vai sustentando. E lá se vão 20 minutos do segundo tempo. Outra vez o Mercado. Encosta Rômulo. Repare só na marcação do Guarani, né? Como é que o time cerca. Para não deixar o Inter avançar, ó. René. Alan Patrick na tabela. Outra vez o René. Se não dá por baixo, vai pelo alto, mas tem o Mikael lá atento. Ainda insistindo o René. Alan Patrick e ele. Robert Renan, de primeira no Mercado. É o Ares, é o Alan Christian nessa primeira linha, junto ali também com o João Pedro. É bola que viaja para dentro da área. Wanderson e o Wilson Júnior. O último toque foi do Wanderson. E mais uma mexida do William aí. Bruno. Exatamente, Jader. Mais uma mexida do técnico William Campos. Saiu bastante aplaudido aqui o camisa 15 David, né, que é volante, para a entrada do camisa 10 da equipe do Guarani, que é o Vini Locatelli. Ele que era titular, acabou perdendo um pouco de espaço, até pela proposta hoje de utilizar um volante um pouco mais de marcação. O técnico William Campos também, Jader, aproveitando, preocupado com a manutenção desse resultado. Na última rodada, o Guarani vencia até 49 do segundo tempo. A equipe do Santa Cruz tomou o empate e ainda fez um pênalti no adversário, quase acabou perdendo, mas Rodrigo Mamá, o goleiro, acabou defendendo aos 52 minutos. Então, quer visivelmente aí manter esse resultado o técnico William Campos, que está bastante agitado aí à beira do gramado. E só para confirmar, saiu então o Alan Christian para a entrada do Vini Locatelli. Mais uma alteração do William Campos, que quer de todas as maneiras assegurar um resultado importante nessa caminhada do Guarani. Na volta à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. 22. Passe apertado, passe enforcado, ficou difícil lá para a organização do ataque do Internacional a partir do Johan. O Locatelli tem 25 anos, vem do Amazonas. Mas é um jogador com passagem pela Chape, pela Ponte, pelo Democrata de Governador Valadares, já andou pelo Floresta do Ceará. Cruzamento a meia altura, parte do Saulo. O Jader, o jogo de paciência, ele também pede uma elaboração mais refinada. Não é porque você está o tempo todo com a bola no pé que daqui a pouco você tem que se livrar dela. Por duas situações, entre continuar com a bola, tentar desestabilizar o adversário, o Internacional precipitou a finalização da jogada mandando a bola para a área. Jogo de paciência, ele combina, e aí vale até a rima, com inteligência. E a paciência não pode terminar na primeira ou na segunda dificuldade, né? Não pode ter precipitação. A bola foi ajeitada então para Rômulo no bico da grande área, ameaçou o cruzamento, rodou, girou, Mercado, agora sim ergueu, subiu para buscar o desvio ali o Lucas Alário. Tem outra palavrinha que também rima, né? Paciência, inteligência, resiliência acima de tudo, né? Nesse contexto do jogo. E vou complementar com mais uma, persistência. Persistência. Assim a gente vai trazendo várias e várias palavrinhas que vão ilustrando o vocabulário do Internacional. Ó o Wanderson, apenas escorou. Ela chega aqui para René, domina, cruza, segura na trave, corre Rômulo. O Rômulo vai aqui meio trombando junto com o João Gabriel, que inteligentemente deixou a bola escapar
para a cobrança do tiro de meta. Ô, Jader. O Campeonato Gaúcho a gente sabe que nunca é fácil, ainda mais, né? No campo do rival, com essas condições. Mas o torcedor do Inter tá aí, ó, acreditando no time, dando aquela moral. Fala, Bruno. Não, eu queria pedir desculpa, na verdade, ali na alteração. É que da onde eu tô aqui, eu não vejo a placa. Eu vi só o número 5. Então, por isso que eu falei ali o David. Peço desculpas, obrigado por me corrigir aí também. Valeu. Estamos juntos. Um lavando a mão do outro aqui, né? Um ajudando o outro. A gente sabe, né, que por vezes o ângulo não favorece. Mas ainda bem que a nossa câmera não perdeu o detalhe, né? Nossa equipe mostrando tudo para você. Como, por exemplo, o garotinho feliz na arquibancada, no alambrado, sorrisão no rosto. Estava fazendo menção ali de 3. Será que o terceiro gol ou 3 pontos? Pode ser os dois, né? A essa altura, para o torcedor do Guarani, está valendo qualquer coisa. O importante é vencer o jogo e tentar sair da zona do rebaixamento. Mas o Inter, firme e forte, tem muito tempo pela frente. Alan Patrick num bolão lá para o outro lado. Johan traz para a canhota, bate para o gol. Saulo tira mais uma. Insiste Rômulo. Recebe. Pinta o cruzamento. Outra bola que não dá em nada. E o Rodrigo que caiu sozinho, né? Vamos ver o Rodrigo? Olha, ele vai correndo. Opa, Rodrigo. Havia uma trave no meio do caminho, né? Ele não calculou a distância. Ei, Rodrigão. Isso acontece com o goleiro, né? Pode até comprometer. Não foi o caso, né? Rodrigo vai seguir no jogo, embora o braço esteja doendo. Campeonato Gaúcho. Logo mais, hein? Sequência da 4ª rodada do Sport TV transmite direto da Arena. Grêmio e Juventude ao vivo. Narração do Odinei Ribeiro, comentários da Aline Calandrini, reportagens da Camila Barbieri. Nesse momento, o campeonato vai ficando embolado, com Inter e Ipiranga somando 7 pontos. Juventude e Grêmio tendo 6. O Guarani está pulando para a 9ª posição com 4 pontos. Está jogando o Brasil para a zona do rebaixamento. Nesse instante, quem é o lanterna é o Santa Cruz, que vai fechar a rodada amanhã, recebendo o São José no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Olha o toque de calcanhar do Wanderson, que bela bola, que linda bola para o Alan Patrick, teve dificuldade, rasga por aqui o Wilson Júnior, falta do Alan Patrick na sequência. Wilson que entrou como alternativa, né? Na vaga do Tony Júnior, é aquele cara que corre pela beirada. Mas o Guarani de Bagé está jogando muito pouco, né? Mais marca do que joga com a bola no pé. Tá ficando muito tempo sem a bola. Tem essa, você vê, o movimento é lento para repor a bola em jogo. Vai jogar na base de estocadas. Uma estocada der certo, vai responder ao desejo do torcedor ali que queria o terceiro gol. Campeonatos estaduais. Próximo sábado tem clássico exclusivo no Premier. Galo e Cruzeiro, o primeiro Atlético e Cruzeiro da temporada. Você só vê no Premier. Sábado, 7h30 da noite, ao vivo para todo o Brasil. Vamos já para a marca de 28 do segundo tempo. Noite fechada já em Bagé. Alan Patrick naquela cavadinha para Pedro Henrique. Saulo desvia, estava esperto, ligado ali o Rodrigo. O cara que defendeu o pênalti na rodada passada, tem moral com a galera. Rodrigo Mamá, o goleiro do Guarani de Bagé. Nosso grande Branco, né? Como o PC citou lá no começo da transmissão. Branco, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 94, saiu do Guarani para a base do Inter e do Inter foi para o Fluminense, né? Para se consagrar e para ganhar o mundo. Cláudio Ibrahim Vaz Leal. E tem também uma estátua no Museu do Porto, um dos muitos clubes europeus onde o Branco atuou. É um dos tantos personagens icônicos, né? Que brilharam com essa camisa do Guarani. Olha o Alan Patrick, fez fila, bateu, espalma, Rodrigo! Outra grande defesa numa jogadaça do Alan Patrick. E você vê que o Inter começa a apelar, né? Para a individualidade, para o talento do Alan Patrick. Grande defesa do Rodrigo para evitar o empate. E o Cudê vai chamar o cara, né? Ener Valencia vem aí. Mais uma atração para o torcedor do Inter na fronteira.
na cidade de Bagé. Valência vai pintar já já. Aqui tem René para o cruzamento. Tira Saulo. A bola vai sobrar. Arangues. René no chão. Corre demais. Micael afasta. Ô, Jada, o Ramon pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, que esteve dentro do campo. Mas eu entendo que, a partir de agora, o jogo entra num momento de muito desgaste psicológico para o Guarani de Bagé. Porque é pressão o tempo inteiro. É o tempo inteiro tentando marcar, é o tempo inteiro tentando rebater, é o tempo inteiro atento a não cometer uma falha, enquanto nós revemos a finalização do Alan Patrick, com 29 minutos de segundo tempo. É o melhor jogador do Internacional na partida. Esse, agora com a entrada do Valência, a pressão aumenta. Então, um dos desafios do Guarani de Bagé para tentar manter esse placar é a questão psicológica. O jogador do Guarani sendo atendido, né? E o Valência pronto para entrar. Candidato natural a sair, Alário? Ou seria o Pedro Henrique? Ou né? Pedro Henrique. Eu acho que ele pode preencher um pouco mais ali, dar um sangue novo ali, com a versatilidade, a velocidade que tem o Ener Valência, né? Para tentar segurar essa bola, reter, até porque quando o time fechado, eu falei antes, né? Você consegue quebrar essas linhas ou com jogada individual, como fez o Alan Patrick agora e quase fez o gol, ou utilizando as jogadas pelos lados. Pelo lado esquerdo, o Vantos está fazendo muito bem esse movimento. Por mais que às vezes esteja 2 ou 3 marcando ele, ele consegue algumas bolas pelo lado esquerdo. Pelo lado direito está faltando um pouco dessa aproximação. O Rômulo, que não é da posição, né, não é muito agudo, ele dá a amplitude ao time, mas não consegue ser agudo. Saiu o Alário. Não, saiu o Rômulo. Saiu o Rômulo. Exatamente. Estava falando do Rômulo agora, que por não ser da posição, ele dá amplitude, mas não consegue dar a profundidade e velocidade que precisa. Entrando o Ener Valência, vamos ver se o Johan fica aberto. Tá lá, o Pedro Henrique já está aberto pelo lado direito, vai dar essa profundidade e o Inter também vai conseguir ter essa jogada pelos lados, também pelo lado direito. Tem Pedro, tem Valência, tem Alário e tem Wanderson. Agora, olha o cruzamento. Primeira do Pedro Henrique. Wanderson vai disputar com o Wilson Júnior, que mata no peito. Consegue um passe meio que enforcado. E o Arangues não deu sequência. você vê o que é a filosofia de um técnico, né? O Eduardo Cudê sai da zona de conforto. Qual é a utilidade do Rômulo no jogo pelo lado direito? Zero. A equipe do Guarani de Bagé, quando ataca, é aqui pelo lado direito do setor ofensivo com o Júnior. Então não tem utilidade o Rômulo. Por que não reforçar esse ataque? Desde que isso aconteça de uma forma organizada. Você aí percebe qual é a filosofia, qual é o olhar do técnico para o jogo. Nem todo técnico pensa assim. O que o Eduardo Cudê pensou? Eu preciso cada vez mais ter produção ofensiva. E o meu lateral não está tendo utilidade alguma no jogo. É aquilo, né, PC? Tem recurso no elenco, por que não utilizá-lo, né? É a estratégia do Eduardo Cudê, uma vez que o jogo também não está favorável. O Guarani está vencendo o confronto. Johan. O Johan foi marcar, né? Foi jogar lá atrás. E essas mudanças aconteceram porque ele sentiu segurança de ver que a equipe dele não está sendo agredida. Então ele pode preencher, né, o setor ofensivo, colocar o seu time para frente, porque tem ali o Arangues que protege muito bem a defesa, tem um bom passe, o Mercado e o Robert Renan estão fazendo um bom segundo tempo, junto com o René ali, segurando esses 3 ali por trás, né, com o Arangues na frente, Arangues ali dando esse suporte. Se precisar de ajuda, ele entra fazendo uma linha de 4 rapidamente, aí o time consegue recompor. Enfim, é o Cudê inovando em 2024, tentando achar alternativas. Um elenco muito bem recheado, um elenco com jogador de qualidade. O Inter vai reforçando, né? Vai buscando novas alternativas para o plantel. Pedro Henrique cruza. Saulo tira. Aí o Mercado berrou. E tudo para que o Inter não repita, né, o ano de 2023, um ano em que a equipe de novo não conquistou um título. Fez uma disputa alta na Libertadores. Foi o grande momento do Internacional, né? Até a eliminação para o Fluminense. A campanha do Campeonato Brasileiro foi decepcionante. Na Copa do Brasil também não vingou. Um cenário que, com as contratações, os reforços, o Inter com o recado passando para o seu torcedor que quer brigar, né? Quer chegar para brigar. Na minha opinião, o time que mais foi forte nessa janela de transferência foi o Internacional, né? Contratou exatamente o que se cobrava no passado. O Inter abdicou muitos jogos do brasileiro para focar na Libertadores.
até porque não tinha um elenco tão grande, tão recheado assim. Esse ano já começa o ano com o Kudê iniciando o trabalho, ele fazendo as contratações, recheando seu elenco, justamente para suportar esse ano grande de competição. Quase 34 segundo tempo, vai dando Guarani. Você que vai se ligando no Premier, vai curtindo mais uma transmissão do Campeonato Gaúcho. E logo mais, seguindo com a quarta rodada do Gauchão, Grêmio e Juventude direto da Arena. 9 da noite começa a transmissão do Sport TV. Inter tem a posse de bola lá no campo de defesa. Aí o desvio. Mas um tempão que o Guarani não pinta no ataque. Mais um tempão, né? O Antony passou a ser um mero espectador do jogo. Em falta e vai ter cartão amarelo. Basta saber o cartão para qual jogador. Foi pro camisa número 2, Lessa. Isso aí já. Valeu, Bruno. Terceiro jogador do Guarani amarelado. Valência, a bola passa por ele. Acelera Pedro Henrique, disputa. Gira para um lado, gira para o outro, o caminho está aberto, agora sim o cruzamento, Rodrigo tira mais uma. E personagem é Rodrigo na noite de hoje, hein? Até aqui é fundamental o goleiro para essa vitória parcial do Guarani. Não tem ninguém de branco, tá aí o Rodrigo na tela. Só da Inter. Arangues. Pedro Henrique, apreensiva a torcida colorada. Pedro. Lá no corredor, para o Iorra. Traz para a canhota. Devolve no Pedro Henrique. Tem novo cruzamento. Mais uma bola alta. Mais uma bola alta. E que deixa o Eduardo Kudê irritado. É a precipitação. Bate uma ansiedade por querer logo definir o lance. Quando que, na verdade, você não tem que ter essa pressa de definir o lance. Uma coisa é jogar com velocidade, outra coisa é jogar com pressa. A pressa de definir o lance gera precipitação. E aí a bola se oferece para o Guarani de Bagé. Teve caguete aí do Bandeira, né? O integrante da comissão técnica do Inter recebeu o amarelo. O Bandeira chamou o árbitro, caguetou e o amarelo apareceu. Hein, Jaden? Oi. Foi pro Otávio, um dos auxiliares de Eduardo Kudê, esse cartão amarelo no banco de reservas do Inter. E parece que o clima tá meio quente aí, né? Nos bastidores, né? Fora das quatro linhas. Tô ouvindo aí uma gritaria, especialmente do banco do Internacional. O clima esquentou. Tanto que apareceu esse cartão amarelo. Vamos para 37. Alan Patrick, Mercado. Mercado lança, outra vez para ninguém. Ajeita a Lessa. O passe saiu errado. Abre-se um buraco, então, deixado aqui pelo Lesso. Wanderson já tendo a marcação, já tendo a dobra. Alan Patrick descolou, um belo passe, pintou, gol de empate. Johan jogou para fora. Lamenta-se Eduardo Kudê. Era uma chance real. Passando outra vez na habilidade dos pés de Alan Patrick. Caminho livre para o Johan. E o Johan jogou para fora. Agora não dá para tirar o mérito também do Rodrigo, né? Cresceu o goleirão do Guarani. Claro, ele fechou o ângulo ali, né? O Johan deixou escapar também um pouquinho a bola. Mas me chama a atenção a troca de passe. O Wanderson, o Alan Patrick. E aí o facão que faz o Pedro Henrique de o espaço para o Johan entrar sozinho, né? Faltou um pouco de sorte para o Internacional agora. É aquilo, tá construindo, tá amadurecendo, tá querendo mais do que ninguém esse gol. E quando tem uma chance enorme como essa, vai lá o Johan e desperdiça. Tem tempo, né? São 38 minutos da etapa final no Estrela d'Alva. O quarto estádio mais antigo do Brasil recebendo. Público grande, casa cheia. É Guarani e Internacional. É o Campeonato Gaúcho para você no Premier. Claro que o time do Guarani vai dar uma valorizada, né? A cada lance como esse, ó. Tudo bem que o Ares pode até ter sentido, né? Mas que vai valorizar, isso a gente não tem dúvida.
Arangues. Aí o Robert Renan. René já passa aqui pelo lado esquerdo, ó. Pisa na bola o jovem Robert Renan. Arangues. Mais à frente, Johan. Tá com a cabeça erguida. Passe no chão. Alário, jogou de costas para o Alan Patrick, que chegava, né? Vinha de frente ali o Alan Patrick, não dominou. Quem dominou com extrema habilidade agora foi o Robert Renan. E no que inverteu lá para a direita, ele errou. Olha o Eduardo Cudê. Olha a reação do Cudê. Diga, Bruno. Eu ia falar justamente isso. O Eduardo Cudê está enlouquecido aqui à beira do gramado, muito irritado com essa pressa, né, da equipe para fazer as jogadas. E é por isso também que o banco do Internacional estava muito irritado, né? Não aconteceu nada extra-campo aqui, é justamente essa tensão de não conseguir produzir ofensivamente para marcar o segundo gol. A questão é com relação ao desempenho, né? Aquilo que o Inter está buscando, mas por enquanto não encontrou. E o William já vem para a sua última substituição. A sua última cartada para segurar esses 3 pontos importantes. O Inter aperta. 40 do segundo tempo. René com o pé que não é o bom. E mais uma bola que passa. Mais uma bola que viaja na área. Sem darem absolutamente nada. Exatamente, né? Bate com o que o PC falou. Não ter a pressa para definir o lance. Tá na perna ruim, começa o jogo de novo, se posiciona novamente, dá amplitude ao time, tenta criar espaços, né? Tenta arrumar espaço para jogar por dentro dessa bola no Alan Patrick, que entrou muito bem, vem fazendo um excelente segundo tempo, para deixar ele arrumar o jogo. Mexida então do William Campos, meu caro Bruno Marcilli. Exatamente, tá saindo ali de campo, né? Sem nenhuma pressa, o Lessa, camisa 2, para a entrada do Igor Bozel, que tem a 13, ele joga tanto de lateral direito quanto de zagueiro. É o Guarani. E as ideias, né, do William Campos. Tudo para segurar 3 pontos para essa fanática torcida. Aliás, tem que elogiar, né? Tanto a torcida do Guarani quanto a torcida do Internacional. Belo espetáculo nas arquibancadas. Existe a rivalidade, né? Aquilo de interior e Rio Grande e capital, né, do estado do Rio Grande do Sul. E é muito forte no estado do Rio Grande do Sul essa rivalidade do interior com os times da capital, mas uma festa lindíssima, protagonizada pelas duas torcidas aí no Estrela d'Alva. Estão de parabéns. Erro de passe, de novo o Inter se complica. João Pedro, para desafogar o Guarani. Wilson Júnior pediu, correndo aqui pela ponta. A bola é presa lá no comando. João Gabriel. Ele iniciou a jogada, recebe de volta, tem a tentativa do cruzamento, ele esbarra na marcação. E agora o Guarani vai precisar correr para fechar os espaços. O Inter vai se mandando com o Alan Patrick. Chega aqui no Arangues. Estica a bola na ponta. Valência saindo um pouquinho da sua característica, ele rolou para dentro da grande área. Wanderson estava por ali para dividir. É lateral então para o René. 42, já estaremos por conta de Rafael Rodrigo Klein. René. Ó o Arangues, ó. Para rolar de lado, para deixar mansinha ali no Mercado. Mercado olhou, cruz e ela não passa pela marcação. É valente o time do Guarani se sustentando, se fechando. O Inter tem a bola com o Alan Patrick. Achou o Pedro Henrique aberto. Johan recebeu para bater pro gol. Não tem espaço, devolução para o Alan Patrick. Ajeita no René. Outra vez a abertura. Johan mandou para a área. Subiu o Saulo. Na imposição. Robert Renan. René. E tome cruzamento. Sai Rodrigo. O goleirão defendeu em 2 momentos. E depois desse pequeno contato, o Rodrigo vai ficar caído. Tudo que não precisa, né? Tudo que não precisa. Ó, jogadores do banco pedem para o torcedor participar. E o Rodrigo tomou um amarelo, não tomou? Tomou, né? Já havia levado o recado lá na primeira etapa. No primeiro tempo ele já estava querendo fazer cerca. Com esse lance aí, o Rafael Rodrigo Klein perdeu a paciência e amarelou o goleiro do Guarani. Vamos para 44.
São os últimos instantes em Bagé. Já já para você tem Grêmio e Juventude no Sport TV a partir de 9 da noite. É a sequência da quarta rodada. O Ipiranga vai vencendo. O Ipiranga também vai chegando a 7 pontos. Aqui desce o Internacional. 1 para o Ipiranga, 0 Novo Hamburgo. Robert Renan. Cavadinha para Wanderson escorar de cabeça. Atenta a defesa do Guarani de Bagé. Wilson Júnior. No meio de 2. Bota a velocidade. Tromba com o René. Vai para o chão. Pede a falta, não leva. O torcedor do Guarani se desespera na arquibancada. Mercado. Aos berros, Eduardo Cudê. René. Tem o Robert Renan. Tem o Mercado. Tem pelo meio Pedro Henrique, recebeu, bateu, dividindo com a defesa e a bola vai saindo em escanteio. Na infiltração de Pedro Henrique quase surge o segundo gol. O Saulo vai aproveitar para amarrar a chuteira do Rodrigo e é mais alguns segundinhos que o Guarani tem à sua disposição. Tô curioso, mais 6. Tô curioso para ver os acréscimos. 6 minutos. Diante de tantas substituições, né? O torcedor do Guarani ficou na bronca, não queria nada. 6 minutos. Temos jogo pela frente. Lá vem a cobrança de escanteio, bola para dentro da área ainda viva. Mikael, ela resvalou nele. O time do Inter reclama, pede pênalti. Não tem VAR, então confia-se na palavra do árbitro. É pressão total do Internacional já nos acréscimos. René. Ali com o Alan Patrick. Arangues. Vai deixar a bola lá na ponta para o Iorra. E tome levantamento. Valência para disputar no alto. Wanderson também por aqui. Olha a força do Wilson Júnior. Ó. Wanderson é veloz, é ligeiro, é rápido. Balançou, dividiu, ganhou. Leva a falta. Aquela falta que deixa o treinador maluco da vida. E o Wanderson é insinuante, é esse jogador rápido, né? Ligeiro. Deu aquela balançadinha de um lado para o outro, o Wilson Júnior entrou na dele. Que falta agora vai ter o Internacional. Eu imagino o William Campos vendo o jogador dele cometer essa falta. E aí não tem conversa. Aí é o Valência. Rodrigo e a preocupação que agora é iminente. Vamos para 47 minutos. Olha a tensão no olhar do William Campos. 2 jogadores do Guarani, mais 2 do Internacional. Os 2 do Inter, claro, para atrapalhar os planos do Rodrigo. Ener Valência. Tem empurra lá na área. Tem Mercado se estranhando com o jogador do Guarani. E a falta não é cobrada, hein? É uma celeuma cada falta. Isso não é no Rio Grande do Sul, né? Em todo quanto é canto no Brasil, é sempre a mesma coisa. E essa barreira aí, Rodrigo? Rapaz. Essa barreira tá estranha, hein? Tá estranho. Ener Valência, partiu, bateu, Rodrigo! Vai no alto, dá um tapa na bola. Confiou no taco, hein, Ramon? Tava estranho ali a barreira, mas ele confiou no próprio taco, né? Daquela das antigas, mandou abrir, né? Mandou abrir. Ficou, confiou no taco e pegou. Excelente, boa defesa. De ponta de dedos, defendeu, é pressão do Inter, a bola sobrou. Alário de novo passando. O Rodrigo chegou a desabar. Lucas Alário teve tudo pro gol de empate e reveja. Cobrança de escanteio. Ela espirra, sobra no Alário, bate na trave e sai. Essa aí o Rodrigo tirou com os olhos e o torcedor do Guarani também. Pede o final o goleiro. Canta, comemora o torcedor do Guarani. Ainda com 2 minutos e meio pela frente. O torcedor colorado para um outro lado. Pede velocidade. Pede o gol de empate.
Vamos ver nessa aí o Alan Patrick. Bola para o René. Wanderson abre aqui na ponta. Valência opção ali por dentro. Aí vem Wanderson. Outra vez com o René. Ener Valência, tá de costas, busca a linha de fundo. Michael protegeu e a bola não passou. É mais um escanteio. Menos de 2 minutos para terminar no Estrela d'Alva. Olha como é que tá a arquibancada do lado da torcida do Guarani. É um torcedor que por enquanto está comemorando de forma discreta. 2-1 vence o Guarani. René bate o escanteio. Tira de qualquer maneira o time do Guarani aqui para o Wilson Júnior. É o cara da válvula de escape. Travou de um lado, caiu, vai para o chão, pede a falta, ele leva a falta. Falta do Wanderson e que de quebra vai ser punido com o cartão amarelo. É aquilo, né? Ele impede o avanço do Wilson Júnior. Amarelo então para Wanderson, camisa 11. Talvez o lance que sinalizasse para o torcedor do Guarani que era possível sim já começar a festejar. Mãos erguidas, palmas. 50. Aí o lançamento. O jogador do Guarani está no chão. Aí, ó. Se recuperando o João Pedro. E é escanteio. Escanteio para o Guarani. Aí o clima do torcedor em Bagé. O banco inteiro pede o final. O Guarani do William Campos está a ponto de fazer história, hein? Está a alguns segundos de fazer história. Vamos ver a cobrança dessa falta. Naturalmente que o Guarani vai querer prender a bola no comando do ataque. Não se entenderam ali, né? Os dois não se entenderam, os jogadores do Guarani. Impedimento? Fiquei com essa impressão aí, Ramon. Estranho, né? Vai terminar!